Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, versículo 11 e 12. Diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido aí algumas coisas sobre preguiça, lições importantes. Nosso desejo sempre é não apenas aprender, né, assimilar as ideias, mas mostrar que aprendemos também com as nossas ações. Então, nós aprendemos no primeiro estudo, né, vou só dar uma rápida revisada aqui, no nosso primeiro estudo sobre preguiça, que foi baseado em Provérbios, nós aprendemos que a preguiça é o oposto da inteligência, certo? A preguiça é um sinal de estutícia. Estutícia. Lá em 2 Pedro, nós aprendemos a olhar para a preguiça como ignorância, falta de conhecimento acerca de Jesus. E também tem a ver com a falta de conhecimento daquilo que nós somos. E nós estamos aí falando sobre a preguiça como a negligência, né? Como deixar de ser diligente para ser negligente. Então, nós estamos confrontando a preguiça a partir da esperança que nós temos nas promessas de Deus, certo? Nós aprendemos que os cristãos não são chamados para ter esperança são. Os cristãos são chamados, perdão, tem alguma coisa errada aqui, eu errei na escrita. Os cristãos são chamados para ter esperança, porque a realidade ao redor deles, dos cristãos, mesmo quando parece negativa, se submete à vontade de Deus. Então, a esperança é um reconhecimento ativo de que Deus é quem manda no mundo. Se nós dizemos que somos pessoas que temos fé em Deus, que temos esperança em Deus. Desculpe, estou com irritação no nariz aí. É o cheirinho, né, Imalício? Tá demais esses dias. Então, os cristãos... Desculpe, incomoda demais, estava ferido aqui. Os cristãos são chamados, então, a ter esperança nas promessas de Deus. Então, a esperança é um reconhecimento de que Deus manda no mundo. E quando nós dizemos que somos pessoas que temos fé, que esperamos em Deus, significa que nós confiamos de que tudo está nas mãos de Deus, que Deus controla todas as coisas, certo? E como eu disse na semana passada, vai parecer que eu estou falando mais de esperança e menos de preguiça, mas aqui uma coisa tem a ver com a outra, aqui no texto de Hebreus, certo? Vimos que a esperança é o produto final. A esperança que nós temos é a razão pela qual nós vivemos o que vivemos, fazemos o que fazemos, né? E a preguiça, nós aprendemos, ela quebra a esperança. A preguiça, a indolência, que o texto vai chamar aqui de indolência no versículo 12, a negligência, ela não é uma opção para aqueles que creem nas promessas de Deus, para aqueles que têm esperança em Deus. A preguiça, a negligência, muitas vezes uma atitude que acha que o abandono não é uma coisa grave. Deixar de fazer aquilo que deve ser feito não é uma coisa grave. Uma pessoa negligente, indolente, preguiçosa, ela acha que se ela deixar de fazer aquilo, tanto faz como tanto fez. Não vai influenciar em nada. Mas quando nós somos preguiçosos, e eu falei isso na semana passada,
nós dizemos na prática que Deus é um trabalhador que deixa a sua obra por terminar. Que Deus não completa aquilo que ele faz, que é aquilo que ele inicia a fazer. Nós temos isso, por exemplo, em Filipenses, né, que diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus começa e termina. Então, nosso padrão é Deus. A gente deve começar e terminar aquilo que começamos. Então, proposta de Hebreus para não sermos indolentes é sermos imitadores. Verso 12, né? Para que não vos torneis indolentes. Pelo contrário, devemos ser imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E é óbvio que quando o autor de Hebreus escreveu a carta, que aqui é uma carta, né, apesar de parecer uma pregação, um sermão, Hebreus, mas aqui é uma carta, e uma carta não é escrita com capítulos, né? Então, a irmã Avani vai escrever uma carta para o irmão Paulo, aí escreve lá, capítulo 1, Gato da Laje, né? Aí, capítulo 2, meu lindão. Não tem capítulos, né? Irmão Paulo já tá vermelho. Ah, não, é a camisa. É a camisa, né? Então, ninguém escreve carta escrevendo capítulos. Então, na época, não tinha capítulos. Os capítulos foram escritos para a gente compreender melhor, saber identificar melhor, encontrar melhor as passagens. Mas, quando o autor de Hebreus fala que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, ele está se referindo às pessoas que ele vai mencionar lá no capítulo 11, certo? Lá no capítulo 11 dessa carta, ele vai dizer um monte de heróis, aqueles que a gente chama de heróis da fé, né? Pessoas que tiveram fé, que não... Eles esperavam a Jesus, né? Eles esperavam o Cristo, o Messias. E nessa esperança, nessa fé, eles acabaram sendo imitadores de Cristo, sem saber, sem perceber. Esperando em Cristo, acabaram alcançando essa promessa, né? Antigamente, eles criam naquele que iria vir. E hoje nós cremos em quem? Naquele que veio, né? Então, eles esperavam, contemplavam aquela promessa. O Messias vem, o descendente vem, o descendente da mulher, a semente da mulher, aquele que vem da linhagem de Davi. Então, eles contemplavam aquela promessa, aguardavam, esperavam. Eles viviam com base naquela promessa. Eles agiam com base naquela promessa. Então, eles não eram negligentes, porque eles tinham uma promessa, eles tinham uma certeza, uma esperança de que as coisas seriam daquele jeito. Então, ó, no capítulo 11, ele vai falar de Abel, Enoque. Eu disse aqui para os irmãos, né, nós temos pouca informação sobre Enoque, mas uma coisa que a gente sabe da vida dele é que ele andou com Deus. Andou com Deus, e Deus o levou para si. Então, Enoque, Noé, Abraão, nós temos Sara, próprio Moisés, Jacó, que tendo todos os seus defeitos, mas foi uma pessoa que teve fé também. Então, quando o autor de Hebreus fala aqui no capítulo 6, versículo 12, para sermos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas, ele tem em mente especialmente aqueles que ele vai citar lá no capítulo 11. Aquelas pessoas. Por que o autor vai citar o exemplo de Abel? Por que vai citar o exemplo de Abraão, de Noé, de Sara? Por quê? Por quê? Para sermos imitadores da fé daquelas pessoas. Esse é o ponto. E o conselho do autor de Hebreus contra a negligência, contra a preguiça, contra a indolência, passa pela imitação de pessoas que, por sua vez, e mesmo quando não sabiam, imitavam a Cristo. Então nós somos chamados também a imitar pessoas assim. Pessoas que têm fé, pessoas que, pela fé e pela paciência,
esperam e herdam as promessas de Deus. Então, seguir o exemplo de outras pessoas é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos, se essas outras pessoas são exemplos de fé. Eu acredito que nós, querendo ou não, acabamos imitando alguém, né? Nós sempre estamos imitando alguém. Filhos imitam seus pais de algum modo, pessoas da igreja são imitadas por outros. De certa forma, estamos sempre imitando alguém. E o autor de Hebreus está nos chamando a imitar aquelas pessoas que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas de Deus. Então, imitar bons exemplos nos dá a garantia de que nós viveremos mais e melhor, porque apalparemos com nossas mãos a tais promessas cumpridas como uma verdadeira herança que recebemos. Então, uma coisa é dizer, olha, ajam assim. Outra coisa é dizer, faça como fulano, como cicrano. Imite o exemplo daquelas pessoas. Então, nosso tópico de hoje de manhã, aqui ainda nesse terceiro sermão, certo? São 6 sermões contra a preguiça. Nós estamos no terceiro sermão contra a preguiça. O pastor Tiago Cavaco escreveu esse livro. E ele diz, e ele nos apresenta 4 atitudes para combater a preguiça. 4 atitudes para combater a preguiça. A primeira atitude para combater a preguiça é amar a diligência. Amar a diligência. E ele acrescenta, né? Ou pelo menos querer amá-la. Amar a diligência. Eu ainda não amo a diligência. Eu ainda não sou uma pessoa que ama a diligência. Mas você tem que pelo menos querer amar a diligência. Lembre-se que diligência é o contrário de quê? Indolência, preguiça, negligência, né? Então, a diligência, só para lembrar aqui os irmãos, né? Está relacionada à aplicação, zelo, cuidado, atividade, a pressa, mas não a pressa em fazer as coisas na doida, como a gente diz lá no Ceará, na doida. Vocês usam essa expressão? Fulano fez na doida. Pronto. Não é essa ideia de fazer as coisas na doida, mas fazer com pressa em executar. Prontidão, né? Essa ideia. Então, a diligência é o contrário da negligência, da preguiça. Então, nós precisamos amar a diligência, ou pelo menos querer amá-la. Então, a partir do momento que amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, nós sabemos que Deus é a origem do amor. Essa é a mensagem de 1 João, né? 1 João vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós podemos pedir a Deus, que é o autor do amor, que nos dê mais amor. Por exemplo. Nós podemos pedir a Deus que nós possamos amar mais. Deus, me ajude a amar mais. E nós podemos pedir a Deus que, ao amá-lo mais, nós amemos as coisas que Ele ama também. Nós podemos orar dizendo, Deus, me faça amar mais as pessoas. Deus, me faça amá-lo mais. E à medida que nós amamos mais a Deus, nós amamos as coisas que Deus ama. E nós podemos pedir a Deus que nos tornemos pessoas diligentes. Então, uma coisa que Deus ama, diligência. Deus, me faça amar as coisas que o Senhor ama. Diligência. Trabalho. Né? O 7º dia Deus descansou. E Ele deixou Ele deu essa orientação para as pessoas, né, para o seu povo, que eles deveriam também descansar ao 7º dia. Mas dizer que Deus descansa no 7º dia não é o mesmo que dizer que Deus não faz nada no 7º dia. Que Deus não executa nada, que Deus está parado, só observando. E lá em eu acho que é Marcos, né? Jesus
cura um homem de uma mão ressequida, né? No dia de sábado. Não, acho que é João. Enfim, acho que é no Evangelho de João. Jesus cura um homem no sábado. E os homens dizem, rapaz, como é que Jesus faz um negócio desse, os judeus? No dia de sábado. Isso é um absurdo, isso é uma violação à lei do sábado. E Jesus disse, olha, meu pai trabalha até agora. E por que eu não vou trabalhar também? Então, Deus trabalha também. Então, Deus é diligente, ao contrário. E assim nós devemos ser também. Então, amar as coisas que Deus ama inclui também amar a diligência, porque Deus é diligente. Deus não é preguiçoso, né? Então, ao pedir a Deus que nós possamos amá-lo mais, e a gente precisa orar dizendo isso, né? Deus, me ajude a amar mais o Senhor ainda mais. E à medida que nós amamos mais a Deus, nós somos também incentivados a orar para que nós amemos também as coisas que Deus ama. Deus ama a diligência. Deus odeia a preguiça. Então a gente precisa ser pessoas que amam a diligência. Segunda atitude para combater a preguiça. Pedir a Deus que nos faça amar a esperança. Então a gente precisa amar a diligência, mas também pedir a Deus que nos faça amar a esperança. Nós devemos amar a esperança não para parecermos positivos, mas para sermos perseverantes. Quando a gente fala de esperança, as pessoas pensam que é acreditar que as coisas vão dar certo, mesmo que tudo diga que não. Mas é uma forma da gente pensar positivamente. Essa ideia de pensamento positivo, né? Ela surge, eu acho que é de uma ciência. Eu não sei nem se isso é ciência mesmo, mas chama de ciência, né? Que tem origem no positivismo, acredito. E isso entrou na igreja como confissão positiva. Então, quem fala de confissão positiva geralmente são os teólogos da prosperidade, né? Algumas igrejas neopentecostais, que falam sobre a confissão positiva. O que é a confissão positiva? Creia e acontece. Tome posse da bênção. Então, se você orar determinando certas coisas, você já tem aquilo. Se você fizer com fé. Isso é confissão positiva. A gente chama popularmente de pensamento positivo. Isso, é crer na fé, né? É a fé na fé. Deposite fé na sua fé, né? Não em Deus, mas na fé. Então, a pessoa acredita que aquilo vai acontecer. Certo? Então, eu lembro de uma reportagem da TV... Claro, eu não era da época, mas eu vi uma reportagem da TV Manchete, né? Não sou dessa época. Alguns irmãos aí sabem muito bem o que eu tô falando. Tá vivo na mente. Então, a TV Manchete, tinha lá uma reportagem com uma igreja enorme aqui do Brasil. Vocês sabem qual é. Igreja de milionários aí. Então, um homem foi para um homem tinha, acho que era AIDS. Acho que foi era uma época que AIDS era igual ao mato, né? Aqui no Brasil. Então, esse homem ele foi para um culto de uma igreja dessa, num estádio de futebol, acho que no Maracanã, se eu não me engano. E o pastor disse que ele estava curado. E ele disse que creu. E o repórter levou ele para fazer a consulta, para fazer o exame. E o exame constava lá que ele não estava curado, ele ainda estava doente. Mas ele disse: não, eu creio que eu estou curado. Esse papel não quer dizer nada, eu estou curado. Certo? Então isso é a confissão positiva. E não é isso que o autor de Hebreus fala aqui quando se refere à esperança. E não é isso que a gente deve crer. Porque a fé, a esperança, ela não vai contra a realidade, né? Nesse culto entre aspas, né? Várias aspas. Desse culto dessa igreja. Várias aspas aqui.
Então, muitas pessoas que usavam óculos. O pastor disse: estejam todo mundo curado, joguem seus óculos. E um bocado de gente jogou óculos lá no estádio. Um monte. Jogando assim. Ó. O Maracanã, na época, eu acho que cabia uns 100, né? Uns 100 mil. E todo mundo jogando. Aí depois tava todo mundo caindo lá de cima. Aí tinha gente que jogava muletas, sabe? Então, um negócio assim, bem meio maluco mesmo. Enfim, isso é a confissão positiva, né? Fazem pessoas agir assim, achando que isso é um ato de fé, mas não é necessariamente. Então, a fé, muitas pessoas pensam na fé, assim, como um otimismo, ou um pensamento positivo. Não, eu tenho esperança que vai dar certo, né? E lembra que eu falei sobre esperança, né? Eu usei o exemplo do pastor Tiago Cavaco, quando ele disse que teve um assalto em frente à sua casa e a filha ficou preocupada. E ele foi explicar para a filha: olha, filha, a esperança do crente não é que as coisas, não é que a gente não vá ser assaltado. A esperança do crente não é essa. A esperança do crente é, mesmo que formos assaltados, Deus estará conosco, Deus será o nosso refúgio, Deus nos abençoará, estará conosco. Enfim, essa é a esperança do crente, né? Não é que as coisas vão dar certo. Tem uma música, né? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tem que ser assim. E se não der tudo certo? Nem tudo dá certo, irmãos. Da nossa perspectiva, né? Existem coisas que realmente não dão certo do jeito que gostaríamos. Deus tem um outro plano. E, enfim, eu falei, eu acho que sobre isso quando a gente falou aqui sobre tomando decisões segundo a vontade de Deus. A pessoa sai do emprego, é demitida, né? E a pessoa vai encorajar: Deus vai te dar algo melhor. E se não for algo melhor? Toda vez que a pessoa, e o pastor Heber Campos que fala isso, né, do autor do livro, ele diz isso: toda vez que a pessoa sai do emprego, Deus for dar algo melhor, então vale a pena sair do emprego, sempre. E as coisas não são assim, né? Sabemos que as coisas não são assim. Então, amar a esperança não é para parecermos positivos, achar que as coisas vão ficar bem, mas é para sermos perseverantes. Amar a esperança, esperar, aguardar a promessa que nós temos, que nós vamos herdar de Deus, é o que nos faz sermos perseverantes, não é positivos. Né? Então, todo mundo acompanhou esses dias da partida do pastor Sérgio, né? Então, a esperança dele, ele tinha esperança. E no vídeo que ele gravou, mostrava isso. Ele tinha esperança. E a esperança é, olha, Deus sabe todas as coisas. Aconteça o que acontecer aqui, Deus sabe todas as coisas. A esperança dele não era, eu vou ficar bem, ou vou ficar ruim. Não. A esperança é, Deus sabe todas as coisas. Deus faz todas as coisas para a sua glória. Então, quando nós temos esperança, isso foi para mim foi a maior pregação, uma das maiores pregações dos últimos dias foi a vida do pastor Sérgio. Quando nós temos esperança, nós não afirmamos essencialmente uma qualidade nossa, mas afirmamos uma qualidade de Deus. Ter esperança não é afirmar uma qualidade nossa, mas uma qualidade de Deus. Porque a fé não depende das circunstâncias que alguém atravessa, mas o caráter daquele a quem essa fé é depositada. Então, muitas igrejas estão fazendo isso, né? Estão ensinando as pessoas a ter fé nas coisas. Fé que as circunstâncias mudem. Mas a nossa fé não é depositada nas coisas, nossa fé é depositada em Deus. Então não depende das circunstâncias, mas depende daquele em que nós depositamos a nossa fé. E o que tem a ver com a preguiça isso? Porque muito de nossa preguiça é reflexo de nós esperarmos mais por uma mudança no que acontece do que nós recordarmos o modelo daquele em que acreditamos. Na prática, eu falei que as pessoas sem esperança, pessoas desesperadas, elas acabam sendo negligentes, né?
pessoas que estão passando por problemas, enfim, dos mais diversos, muitas vezes acabam sendo negligentes em suas ações, acabam deixando de fazer as coisas que precisam ser feitas, por conta do desespero. Elas não têm esperança. Elas acabam sendo negligentes. E essa negligência é porque elas esperam que as coisas mudem. Mas se as coisas não mudarem, se as circunstâncias não mudarem, entendeu? Então, a nossa esperança, a nossa fé não pode se perder aí. E muita da negligência é isso, é a falta de exercermos esperança em Deus. Mas a gente espera nas coisas. A gente espera, às vezes a gente não tem esperança, como exemplo aqui, eu tenho esperança que Deus vai cuidar da minha vida, independente do que aconteça. Não, mas às vezes a gente tem esperança que eu não vou sair do emprego. Ué, mas se sair? Não, eu tenho esperança que eu entre naquele curso. Mas e se não entrar, como é que vai ser? Você vai se desesperar? E vai acabar sendo negligente com isso? Porque as coisas não aconteceram como você gostaria? Quem espera em Deus não é negligente, mas diligente. E a esperança é o que nos faz lembrar que Deus não é o meio que arranjamos para chegar a algum prêmio. A esperança que nos faz lembrar é o que nos faz lembrar que Deus não é o meio que arranjamos para chegar a algum prêmio. Então, muitos de nós transformamos Deus num objeto, como um trampolim. Nós transformamos Deus num ídolo, uma pessoa que vai nos dar as coisas que a gente quer. Alguém que vai nos dar as coisas que a gente quer, que a gente pedir. Então eu espero em Deus, porque Ele vai me dar isso. Deus me deu a coisa que a gente mais ouve. Deus tem uma promessa para mim. Qual a pergunta que a gente tem que fazer? A pessoa que diz, Deus tem uma promessa para mim. Qual a pergunta que a gente tem que fazer? Qual? E aí a pessoa vai ficar sem jeito. Porque as pessoas falam de promessa de uma forma assim, hoje em dia, né? Não, Deus deu uma promessa pro meu filho. Deus tem uma promessa para mim. Deus tem uma promessa para o meu emprego. Qual promessa? Quem disse? Quem falou? Qual é a passagem? Qual é o capítulo e o versículo? Né? Então, isso são falsas promessas. E acabamos usando Deus como um trampolim, como um ídolo, aquele que vai nos dar as coisas que a gente gostaria de ter. E não deve ser assim. A esperança nos faz lembrar que Deus não é esse meio para arranjar as coisas, mas a esperança o meio de lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus manda em todas as coisas. E por isso nós precisamos ser diligentes. Eu citei um trecho de uma música na semana passada, do cantor Marcos Almeida, né? O título é Esperar é Caminhar. E ele diz que quando nós estamos esperando em Deus, em outras palavras, quando nós estamos esperando em Deus, um barulhinho aqui, acho que era eu mexendo na mesa aqui. Empolgado aqui. Quando nós dizemos que esperamos em Deus, não significa dizer que nós estamos lá parados, só aguardando. Nem Elias e o seu servo lá, o rapaz que trabalhava com ele, tem a palavra, mensageiro não, mas uma palavra lá. Mas tudo bem. Seu discípulo, vamos dizer assim, seu pupilo, nem Elias, o profeta, estava de braços cruzados quando orava. Ele orava pedindo chuva a Deus, né? Enquanto ele orava, ele dizia, ei, servo, vai lá olhar se está vindo a nuvem. Veja lá o que tu vê.
Nada ainda, ele orando. Então, orar esperar não é ficar parado lá, mas esperar é ser diligente, é caminhar, é andar. Então, as pessoas que têm esperança, elas não ficam desesperadas. Eu tenho esperança, então eu vou agir. Eu confio em Deus, então eu vou fazer o que eu preciso fazer. Então, eu disse semana passada e vou voltar a dizer para os irmãos. Uma das coisas que a gente precisa é incentivar as pessoas que passam por depressão, ansiedade, que muitas vezes trava. Nós precisamos incentivar essas pessoas a fazer o que elas devem fazer. Às vezes são coisas simples, mas a pessoa que costuma lavar pratos na casa e não consegue mais fazer isso. Coisas simples. Ela não consegue fazer. Não, fique aí mesmo, fulano. Fica aí, chore, pode chorar. Não, ela precisa ser incentivada a chorar, lógico, mas precisa ser incentivada a fazer o que ela fazia antes. A caminhar, a esperar. É caminhar. Mas eu não consigo fazer as coisas. E eu dizia isso para uma pessoa da minha família. Ela dizia, ela falando comigo, dizendo, eu ia na padaria e eu voltei, eu não aguentei. Eu disse, não, na próxima vez vá. Quando sentir vontade de não ir, vá. Faça exatamente o contrário do que a sua mente está dizendo. Não confie em si mesmo. Vá e faça. Exerça o que você precisa fazer. Porque isso é o que vai nos mover para a esperança que nós temos. Nós crentes, né, especialmente. Se nós temos esperança de que Deus cuida de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, a gente não. Se nós temos esperança, nós não relaxamos, não ficamos com preguiça, negligentes, mas nós agimos. Nem que seja chorando. Como o Salmo 126. Nem que eu plante chorando. Nem que eu vá semear chorando com lágrimas. Nem que vá semear chorando com lágrimas. Nem que eu vá semear com lágrimas. Mas eu preciso fazer o que eu tenho de fazer. Então, isso é muito importante. A terceira atitude. Terceira atitude para combater a preguiça. Exercício da imitação. Nós precisamos exercitar a imitação. A nossa vida deve ser parecida com o capítulo 11 de Hebreus. Eu não vou ler, mas eu já citei aqui várias vezes. E eu creio que já ficou claro o que eu quis dizer, né? Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Pessoas que nós precisamos imitar. É tanto que, depois do capítulo 11, olha só, vamos lá no capítulo 12 de Hebreus. Depois do capítulo 11, ele fala dos heróis, das pessoas, Abraão, Noé, Sara, Abel, e tantos outros, Enoque, Jacó, José, Moisés. Depois de falar de tantos personagens, aí vem o capítulo 12, versículo 1, que ele diz assim, ó. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, ou seja, diante disso, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quer dizer, está dizendo, ó, então, diante de tantas testemunhas que nós temos aí, tantas pessoas, tantos personagens que nós precisamos imitar, aí diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o que ele vai dizer? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo em outras palavras, corra a corrida. Então, nós temos esperança. Assim como aquelas pessoas, nós precisamos exercer fé. E o que é que a gente faz com essa fé? O que é que a gente faz com essa esperança? Transformamos em perseverança. Algo para nós nos apegarmos firmemente e correr. Seguir. Fazer. Isso é ação. O crente não pode ser negligente. Aí no versículo 2, é o hino 579 no Cantor Cristão. Olhando firmemente para o autor e
Alguns leem consumidor, já ouvi isso várias vezes. Autor e consumidor da nossa fé. Eu digo, "Ixi, Jesus acaba com a nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, para que não vos canseis em vossa alma, para que a vossa alma não desmaie. Então, tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Até com a questão do desespero e das aflições da alma. Então, veja que Hebreus ele sempre faz isso, né? Ele dá os bons exemplos do Antigo Testamento, mas ele sempre diz, ó, Jesus ainda mais. Jesus mais do que eles. Então, olhe para aqueles exemplos, mas olhe especialmente para o exemplo de Jesus, o autor da nossa fé. Então, nós devemos também ter a nossa própria galeria de heróis, homens e mulheres que nos indicam o caminho. Homens e mulheres de Deus que são pessoas de fé, pessoas que possam nos influenciar decisivamente. E nós precisamos olhar em volta de nós pessoas que podem ser essas pessoas que nos espelhamos, que procuramos imitar. A gente olha para alguém da igreja e diz, eu quero ser assim como fulano. Fulano é uma benção, olha só. Fulano é diligente, uma pessoa de fé, de paciência. Que as coisas acontecem ruins na vida dela, mas ainda assim ela está lá, firme, perseverando. Nós precisamos dizer assim, muitas vezes, olha, se fulano foi capaz de fazer isso, por que eu também não posso? Imitando essa pessoa. Eu também não posso, agindo como fulano, alcançar isso também. Então nós precisamos da terceira atitude, exercício da imitação. Olhe ao seu redor, veja pessoas a quem vocês podem se espelhar. Isso hoje em dia é um problema, se tornou um problema, não deveria ser, né? Mas você fala bem de alguém, ixi, é idolatria. Você se espelha em alguém, ixi, eu sou de Cristo. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. Mas por que não ser imitadores das pessoas? Paulo diz, sede meus imitadores. Paulo diz, falando sobre Epafrodito, honrai sempre homens como esse aqui, ó, Epafrodito. Quer dizer, há pessoas que devem ser imitadas. Por que não imitarmos essas pessoas? Quarta atitude para combater a preguiça. Além de amar a diligência, ou pelo menos querer amá-la, além de pedir a Deus que nos faça amar a esperança, além de exercitarmos a imitação, nós precisamos exercitar a paciência. Paciência. Tenha paciência. Haja paciência. Galvão Bueno, haja paciência. Então, exercitar a paciência. A paciência é uma qualidade obrigatória de quem sabe que os obstáculos são removidos por Deus. Uma pessoa que tem paciência, ela sabe que quem remove os obstáculos é Deus. Mas as pessoas que não são pacientes, os impacientes, eles dizem o contrário. Quem remove os obstáculos? Os impacientes. Para os impacientes, quem remove os obstáculos? Ele mesmo. Eles mesmos, né? No plural. Os impacientes. Então, a pessoa impaciente, ela quer resolver tudo sem esperar, do jeito dela. Não aguenta, a fila reclama, zoada. Né? E muitas vezes crentes, né? Eu lembro de uma vez num posto de saúde e tinha uma senhora lá, não me parecia muito simpática.
E ela batendo boca e falando de não sei quem, e não sei o quê, e reclamando da fila, e não sei o quê, mas não o quê, não sei, e reclamando do posto, e zoadando. Conversa vai, conversa vem. Aí ela conversando com outra mulher, disse, pois é, eu sou da igreja do pastor fulano. Eu digo, gente, uma esculhambação dessa e a gente dizer que é da igreja. Mas tem crente que é desse jeito. Impaciente. Crente chato. Não tem crente chato? É, não, eu sou uma pessoa que fala as coisas que... Não, mas não é pra ser assim. O crente não é pra ser assim, não. Zoar dentro. Crente zoar dentro é chato, viu? Então, você vai... Aqui em Campinas a gente percebe mais isso. A gente vê mais crente aqui em Campinas. De onde eu vim, a gente vê pouco crente. Hã? É? Não, vá no Ceará. Aqui você chega num lugar, tá tocando uma música evangélica, uma música gospel, vamos chamar de gospel, né? Chega tocando uma música gospel. De repente alguém tá com a Bíblia na mão. Aqui eu vejo muito. De onde eu vim, não é muito comum. E é que a cidade é pequena. Aqui tem mais crente do que de onde eu vim. Então, eu vejo com muita frequência pessoas evangélicas apresentando um comportamento ruim assim em algum lugar. Eu vejo com muito mais frequência aqui. Claro, não aqui da igreja. Aqui na igreja não tem isso. Quer dizer, eu não vejo, né? Se não teve amém, é porque estamos perdidos. Mas eu vejo com muito mais frequência. Na fila de um banco, no supermercado, no furar uma fila, no trânsito. No trânsito. Minha gente, eu não sei se for para eu ter um carro e ser assim, eu não quero ter, não. Se isso contamina as pessoas assim, porque o sinal abriu. Aí, lá atrás. Obrigado. Assim, nem chegou no verde ainda. Gente, pera, eu posso acelerar? Posso? O pessoal, uma agonia, assim, parece que. Ai, não. Sabe aquela agonia? Crente não pode ser impaciente. Uma pessoa paciente, ela mostra que convive melhor com a ideia de que não nasceu para salvar o mundo. Uma pessoa paciente sabe que quem remove os obstáculos é Deus. Então ela espera em Deus. Sempre. Ela espera em Deus. Ela não quer agir com seus impulsos. Tanto a paciência quanto a esperança são empenhos e não abandonos. Ser paciente não é ser paciente como num hospital ou numa clínica. Ficar sentado esperando. Na visão bíblica, ser paciente, que aqui no versículo 12 chama de longanimidade, ser paciente e ter esperança não significa abandono. É o contrário disso. Há uma relação de paciência, esperança, com diligência. Vamos ler novamente. Versículo 11 e versículo 12 de Hebreus 6. Desejamos, porém, cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, esperança e paciência são qualidades que estão relacionadas à diligência, a fazer o que deve ser feito. A negligência vai no oposto disso. A negligência faz parte de uma pessoa que é impaciente, que não tem esperança, uma pessoa desesperada e que não tem fé. Então a paciência, ela nasce de uma determinação e não de uma desistência de fazer as coisas. Eu estou determinado a perseverar, determinado a esperar, mas não a desistir de fazer as coisas. Entendeu? Então por isso que paciência tem a ver com diligência. Uma pessoa impaciente, ela não está
ela não está pronta a esperar e, portanto, ela desiste. Uma pessoa paciente, longânima, ela espera e, portanto, ela não desiste. Ela age. Então, a preguiça é o oposto dessa esperança e dessa paciência. A preguiça desiste do mundo pela impaciência. Então, irmãos, 4 atitudes para combater a preguiça: amar a diligência, pedir a Deus que nos faça amar a esperança, exercitar a imitação e exercitar a paciência. E que Deus nos ajude a agirmos assim, não agimos com a preguiça, com a negligência que é próprio daqueles que não têm esperança. Amém.